Será que eu posso ser um cristão sem frequentar uma igreja? Essa é uma das perguntas mais comuns hoje em dia. Talvez você mesmo, que está me assistindo, já tenha pensado sobre isso. Talvez você já se decepcionou com a igreja, talvez você ache que a igreja é só um prédio, ou você é aquele que diz: não, eu sou a igreja é a minha casa, sou eu e Deus. Mas será que isso está certo à luz da Bíblia? Será que as Escrituras dão base para eu dizer: eu sou igreja na minha casa, eu não preciso frequentar uma igreja local? Hoje eu quero te responder de forma clara sobre essa questão, de forma bíblica, sem religiosidade e sem passar pano aqui também. A gente vai fazer hoje aqui um vídeo bíblico e honesto para que você veja, à luz da Bíblia, o que a Bíblia responde sobre esse assunto. Antes de tudo, deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você sabe, todo sábado, 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no Teologar, tá bom? Vamos lá então, nesse vídeo especificamente, eu quero mostrar para você motivos bíblicos para responder se devemos ou não frequentar uma igreja. Eu poderia usar aqui vários argumentos emocionais, intelectuais, para responder principalmente aqueles que já foram machucados na igreja, porque vamos ser muito honestos, gente. Eu sou pastor há 22 anos, agora eu vou completar 23 anos de pastorado. Sim, existem igrejas problemáticas, existem líderes abusivos e existem pessoas que se machucam. Isso acontece numa igreja local, em todas as igrejas que eu conheço nesses 23 anos de pastorado, acontece isso numa igreja. Eu poderia usar aqui aqueles argumentos mais comuns, que são fracos de certa forma, né? Porque eu poderia falar assim para você: você deixa de comer porque você passou mal um dia, né? Aquelas respostas filosóficas, né? Você deixa de ir ao médico porque tem médicos ruins? Não, você continua indo no médico, por que você só abandona a igreja? Mas hoje eu quero te mostrar e eu quero usar aqui apenas argumentos bíblicos sobre se devemos ou não frequentar uma igreja local. Quero que a Bíblia fale pra gente. Eu devo frequentar uma igreja ou eu posso ser igreja na minha casa? Eu posso ser o famoso desigrejado, aquele que diz assim: não frequento nenhuma denominação, não faço parte de nenhuma igreja local, sou eu e Deus e pronto. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro argumento bíblico. A Bíblia apresenta pessoas pertencendo visivelmente a uma igreja, e uma igreja local e organizada. Em 1 Coríntios 5, há um caso grave ali, um caso grave de pecado. Uma pessoa se atreve a tomar a mulher do próprio pai, ou seja, ele está se relacionando com a sua madrasta. E a igreja, obviamente, não pode concordar com essa situação. E Paulo, escrevendo para a igreja que está em Corinto, ele diz o seguinte: eu vou ler esse texto com você, vamos entender esse texto aqui, versículos 12 e 13 de 1 Coríntios, capítulo 5. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo está falando aqui para expulsar o malfeitor do meio da igreja. O caso aqui é um caso de disciplina. E esse caso de disciplina presume um conhecimento público de quem pertence à igreja e quem não pertence. A expulsão só faz sentido no caso de alguém pertencer visivelmente à igreja. Como é que eu vou expulsar? Como é que vamos tirar alguém do nosso meio se ele não está no nosso meio? Perceba que a disciplina só é possível num contexto de comunidade organizada e local. Quando alguém pertence a um grupo de pessoas, essa pessoa então pode ser tirada do meio. Se uma pessoa não pertence a um grupo de pessoas, não há disciplina. Quem, por exemplo, responda para mim, quem, por exemplo, vai expulsar um desigrejado? Diga para mim. A pessoa que está lá na casa dela diz assim: não, eu sou a igreja aqui na minha casa. Eu não frequento nenhuma igreja local. Tá, quem vai disciplinar essa pessoa? Quem, por exemplo, vai expulsar o malfeitor do meio de vocês se ele não está no nosso meio, se ele não está com a gente? E para completar e provar que a Bíblia presume uma igreja local e organizada, quando Paulo diz à igreja de Corinto para readmitir o ofensor, talvez esse mesmo ofensor aí de 1 Coríntios 5, talvez é esse mesmo ofensor, é esse pecador,
que vai ser readmitida em 2 Coríntios. Então, quando Paulo fala para readmitir o ofensor à comunhão, ele diz, olha, basta-lhe a punição imposta pela maioria. Como assim basta-lhe a imposição imposta pela maioria? A palavra maioria aqui só faz sentido numa comunidade local e organizada. Como se sabe que é a maioria? Como é que você sabe que a maioria fala isso? Porque existe um grupo organizado que delibera sobre a disciplina da igreja. Mais uma vez, como que um desigrejado será disciplinado pela maioria se ele não se submete a um grupo de irmãos para ser pastoreado? Como é que um irmão vai ser readmitido pela maioria se ele não faz parte de um grupo nenhum? Que grupo você faz parte? Nenhum. Quem te pastoreia? Ninguém. Qual é a igreja que vai te ajudar na sua comunhão com Deus, no caso de uma disciplina para a sua correção? Ninguém. Então, falando de disciplina ainda, o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 18 que se um irmão não aceitar a repreensão particular e também não aceitar a repreensão perante 2 testemunhas, ele diz, então, dize ou fale isso à igreja. Diga à igreja o que ele fez. Mas para qual igreja eu vou dizer sobre o pecado grave de um desigrejado? Perceba aqui como a Bíblia pressupõe uma igreja organizada. Como é que eu vou falar assim? Jesus fala, ó, você repreende ele no particular. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele te ouvir com 2 testemunhas, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, diga à igreja. Exponha o pecado dele à igreja. Mas que igreja? Se o meu vizinho é um desigrejado, ele está em pecado grave lá, está com a madrasta dele, que é o caso da Bíblia, eu vou falar para qual igreja? Eu vou na presbiteriana, eu vou na batista, eu vou na assembleia? Aonde é que eu vou dizer à igreja? Se ele não faz parte de nenhuma igreja, será que então esse meu vizinho é igreja? Porque ele não... Para quem que eu vou falar? Qual é o grupo de irmãos que essa pessoa pertence, para que eu possa, se for o caso, dizer à igreja, expor à igreja e cumprir as palavras de Jesus? Eu vou dizer assim, Jesus, eu não posso cumprir suas palavras de dizer à igreja porque esse irmão não está em nenhuma igreja local. Eu não tenho como cumprir as tuas palavras, Jesus, na vida desse irmão porque ele não está em nenhuma igreja local. Olha aí, que situação. Segunda coisa que a Bíblia mostra uma lista de viúvas. Veja comigo um texto curtinho aqui, 1 Timóteo capítulo 5, veja só. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido. Agora versículo 11. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar. Nós lemos aqui 1 Timóteo 5, versículo 9 e pulamos para o versículo 11 aqui, né? O argumento aqui é rápido e fácil. Se existe uma lista, então existe uma igreja organizada. Pensa comigo. Como uma pessoa que não frequenta uma igreja pode pertencer a uma lista? Então a gente vê aqui que essa prática de ter uma lista presume uma igreja que se reúne, que delibera sobre assuntos de ação social, de quem deve, quem merece ser ajudado ou não, quais são as viúvas que devem estar na lista ou não. Só uma igreja organizada consegue fazer isso. Os desigrejados espalhados pelo mundo, dizendo eu sou a igreja na minha casa, não consegue cumprir essa palavra, porque não consegue fazer uma lista. Se não há um grupo de irmãos que se reúne para deliberar, e ele é sozinho, igreja na casa dele, então como que vai fazer uma lista daquelas viúvas que serão ajudadas, por exemplo? Percebeu? Terceiro aqui, a Bíblia mostra a igreja como um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 14. Paulo fala que o corpo não é um membro só, mas muitos membros. 1 Coríntios 12 também, 19, se eu não me engano, se eu errar eu coloco aqui na tela. Diz que se todos fossem um só membro, a Bíblia fala, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então a Bíblia é clara em mostrar que a vida cristã se dá no coletivo, no uns aos outros. Jesus não veio formar pessoas soltas, ele veio formar um povo. Mateus 16, 18, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ali aparece a palavra igreja. Eles não edificarão, ele fazendo, eu não vou edificar cristãos independentes. Ele diz assim: eu vou edificar uma igreja. Não é cada um vive do seu jeito. Ele fundou algo coletivo, ele fundou uma igreja. E a palavra igreja, inclusive, é a palavra eclesia no grego. E eclesia significa assembleia, significa reunião. Não tem como ser assembleia sozinho. Não tem como ser reunião sem se reunir. Ah, eu sou reunião, porque lembre bem, quando você fala eu sou a igreja, eu sou igreja, você está dizendo eu sou eclesia. E eclesia significa assembleia, significa reunião. Quando você diz assim, eu sou igreja, você está dizendo assim, eu sou reunião, eu sou assembleia. Não há coerência nenhuma. Nós somos a igreja, nós somos a assembleia, nós somos a reunião dos santos que um dia vai morar com o Senhor. Quarto aqui, a Bíblia deixa clara uma direção sobre congregar, sobre se reunir, sobre estar junto, sobre estar numa igreja local. A Bíblia deixa muito claro essa questão. Hebreus capítulo 10, veja comigo. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia com D maiúsculo, se aproxima. O texto aqui é autoexplicativo, gente. O texto fala de pessoas que já pensavam assim no primeiro século. E responde a pergunta desse vídeo aqui de forma contundente. Não deixe de congregar. Hoje a gente vive numa fé individualista de pessoas que dizem assim: sou eu e Deus, não preciso de ninguém, a igreja sou eu. Mas isso não é bíblico. Isso é cultura moderna. O cristianismo bíblico é comunitário. Hebreus 10, 25, que nós lemos aqui, diz: não deixemos de congregar. Isso não é uma sugestão, isso é uma direção clara. É muito claro aqui, ó. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aí alguns vão estar aqui no comentário, você pode ler os comentários, você vai ver. Eu não frequento a igreja e vai listar um monte de motivos, por que não precisa. Mas biblicamente falando, não tem como responder. Porque a Bíblia mostra, eu estou aqui no quarto quesito, no quarto ponto, mostrando que a Bíblia presume uma igreja organizada. E quinto, aqui para a gente ir para o final do vídeo, a Bíblia manda estabelecer líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 17, a Bíblia fala: obedecei aos vossos líderes. E aí vem uma pergunta muito simples: quem são os seus líderes? Se você não pertence a uma igreja organizada, quem te lidera? Em Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo manda estabelecer presbíteros em cada cidade. Ô Tito, estabeleça presbíteros em cada cidade. 1 Timóteo 3, existem critérios ali para bispos, que vem a palavra episcopo, que significa supervisor, e diáconos. Ou seja, diáconos por quê? Porque tem uma igreja organizada para servir às mesas, para supervisionar. Supervisionar o quê? Se eu posso ser igreja na minha casa? Presbítero da onde? Se eu posso ser igreja na minha casa? Diácono do quê? Perceba que existe ali para ordenação, qualificação. É uma igreja organizada, porque se você ainda é um desigrejado achando que a Bíblia fala para você não frequentar uma igreja, então você tem que arrancar Tito capítulo 1 da sua Bíblia, você tem que arrancar da sua Bíblia 1 Timóteo capítulo 3. Porque para que ter um supervisor? Supervisor do quê? Se o camarada é autônomo da fé, se a pessoa diz que eu sou independente, eu sou cristão na minha casa, eu vou supervisionar o quê? Então, eu sou um bispo da igreja, um supervisor da igreja, um pastor da igreja. Eu vou pastorear o quê? Se o irmão diz que ele é a igreja sozinho, ele aprende sozinho, ele lê a Bíblia sozinho na sua casa. Eu não estou falando aqui de pessoas afastadas, de missionários que estão longe, pessoas que estão em um lugar que não tem igreja. Eu estou falando daquele que mora numa metrópole, eu estou aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo. Uma pessoa que mora na Praia Grande, uma pessoa que mora em São Paulo, uma pessoa que mora num lugar que tem igreja, fala: não, eu não vou a igreja nenhuma, que talvez é o teu caso, está me assistindo aqui. Então, apenas pensa comigo. Se Deus estabeleceu liderança, então cristão sem liderança está fora do padrão bíblico. Eu sei que tem líderes abusivos, mas tem líderes que são apaixonados pelo pastorado,
que são devotados, que são vocacionados de verdade para cuidar do rebanho. Tem policial ruim, mas tem policial bom. Tem político ruim, mas tem político bom. Tem médico ruim, mas tem médico bom. Tem pastor ruim, mas tem pastor bom. Tem pessoas honestas que estão trabalhando pelo reino ainda. Concluindo aqui, gente, o desigrejado, ele não está apenas fora do prédio, ele está fora do modelo bíblico, porque ele não consegue ser disciplinado, ele não está debaixo de uma liderança, ele não consegue fazer uma lista, ele não faz nada disso. Além de ter uma vida muito menos frutífera do que se participasse de uma igreja organizada. O desigrejado, ele pode até evangelizar alguém, mas ele não consegue discipular ninguém porque ele não consegue ter uma constância. Lembrando que a missão não é só evangelizar, mas também fazer discípulos. Você já viu algum desigrejado ensinando o evangelho para as crianças, por exemplo? Pois é, na igreja organizada são centenas e milhares de crianças ensinadas todos os cultos nas salinhas. Uma igreja organizada consegue pegar aquele grupo de crianças e enxergar um campo missionário. Eu tenho aqui 100 crianças hoje, eu vou ensinar o evangelho para elas. É muito mais frutífero do que um desigrejado dizer como é que eu vou ensinar a criança do vizinho o evangelho. Porque aqui em nossa igreja tem crianças que vêm para a igreja e os pais não vêm ainda. E essas crianças estão aprendendo o evangelho aqui na igreja. Como que um desigrejado vai ensinar uma criança? Você já viu algum desigrejado batizar alguém? Gente, aqui eu poderia dizer várias coisas sobre essa questão, mas a igreja local e organizada, além de ser mais frutífera, de batizar centenas de pessoas, de tomar ceia em comum, de discipular crianças, discipular pessoas, ajudar a ter uma lista de ação social. Aqui no nosso prédio, nós temos um prédio separado aqui só de social, só para ajudar pessoas, só para contribuir. A gente faz muito mais, juntos nós somos melhores. Eu poderia falar de tantas coisas aqui que só são possíveis numa igreja local, mas o vídeo hoje aqui eu quero terminar, quero deixar aqui claro que eu trouxe respostas bíblicas, que a Bíblia presume uma igreja organizada. Eu quero aproveitar aqui para deixar uma palavra pastoral para você que talvez não está frequentando uma igreja. Eu sei que você tem inúmeros motivos que você poderia me falar aqui nos comentários do porquê você não frequenta uma igreja. Mas nenhum desses motivos pode sobrepor o ensino das Escrituras. Se você quer obedecer à Bíblia, então é importante que você faça parte de uma comunidade organizada, porque a Bíblia presume uma igreja organizada. A igreja é perfeita? Professor, não. Mas é o lugar que Deus escolheu para aperfeiçoar pessoas, para cuidar de pessoas. É como um hospital. Na igreja tem gente doente, na igreja tem gente em tratamento, tem gente em recuperação, mas é ali que a cura acontece. É ali que Deus faz milagres também, é ali que Deus cura a nossa alma. É uma bênção participar de uma igreja saudável. Se você está afastado da igreja, não desista da igreja por causa de pessoas. Peça direção a Deus, procure uma igreja bíblica. Porque existem muitas ainda, há muitos joelhos que não se dobraram a Baal. É só você procurar direitinho. Não vai cair na mão desses lobos também, naquelas igrejas que só pedem dinheiro. Não vai nessas igrejas que só querem fazer de você uma ovelha para ser raspada e extorquida. Você já viu? Procura a igreja direitinho. Vai lá e analisa. Vê se prega Jesus, se abre a Bíblia, se fala do Evangelho. Ali você vai se alimentar e volte a fazer aquilo e viver aquilo para o qual Deus te projetou. Se esse vídeo aqui te ajudou a aquecer o teu coração de novo, então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, que deixou de frequentar uma igreja. Talvez esses argumentos façam com que essa pessoa reflita e participe de novo da Igreja de Jesus. Comenta aqui abaixo se você ama a sua igreja, se você ama frequentar a igreja, se a igreja é uma bênção para você, tá certo? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teologar.